Hello, 17th grade. Let's begin our class today. Today we are going to have one review. Hoje nós vamos fazer o review da Unit 5. A teacher vai começar falando detalhe por detalhe do que nós vimos na unidade 5. Se vocês ficaram com alguma dúvida, anotem aí e me mandem lá na agenda que eu esclareço, ok? Let's begin our class now. Here we go, guys. Let's begin our class. So, we started the Unit 5, It's Mystery. Então, nós começamos a unidade 5 falando dos mistérios, né? É importante que vocês entendam que nós falamos bastante de um tempo verbal, né? Chamado aí past continuous, porque o past continuous, na maioria das vezes, ele é utilizado para relatar um mistério, alguma coisa que aconteceu, algum tipo de roubo. Então, ele consegue relatar o que estava acontecendo no passado. Por isso que ele é muito utilizado para falar. Então, nós começamos vendo o vocabulary. O vocabulary, nós começamos a ver novos verbos, né, relacionados ali o thief, ao bandido, o que ele fazia, o que acontecia. Então, chased, capturado, frail, quando ele arremessou, hide, escondeu, jumped, pulou, stole, roubou, fell, caiu, climbed, escalou. Então, quando eu estou relatando o roubo, eu posso relatar com muito desses verbos aqui, vão me ajudar a relatar. On the page 43, aqui na page 43, na página 43, vocês podem ver junto com as imagens e relembrar aí esses verbos, ok? After, on the page 46, na página 46, aqui, ó, page 46, we learned about the adverbs of manner. Nós aprendemos aí sobre os advérbios de modo. O que são os advérbios de modo? São aqueles verbos que nos auxiliam para entender de que modo aquilo aconteceu. Então, loudly, né? Carefully, slowly, e todos eles têm a terminação com ly no final, né? Porque é através desse ly no final que a gente consegue transformar o adjetivo em advérbio de modo. Então, I ran quickly. Eu corri rapidamente. I studied carefully. Eu estudei cuidadosamente. The turtle are slowly. As tartarugas the turtle walks slowly. As tartarugas andam vagarosamente, tá? Então tem que prestar atenção que os adverbs of manner servem para isso, para quando eu vou dizer o modo em que aquilo aconteceu. E aí eu tenho o past continuous. Gente, eu percebi lá no Grammar Assessment que vocês ainda estavam cometendo muitos mistakes. O past continuous, ele não tem nada a ver com did e didn't, porque lembra que did e didn't eu uso quando eu vou falar de uma ação que começou no passado, terminou no passado. Aqui no past continuous eu vou falar de uma ação que estava acontecendo. Então eu vou ter you were sleeping, você estava dormindo. Então eu preciso do verbo to be aqui no meio, mais o verbo principal com ing. Para negativa, eu vou usar you weren't sleeping. Você não estava dormindo. E se eu quiser perguntar, eu vou só inverter. Eu não vou usar did, eu não vou usar didn't, porque ali eu tenho o verbo to be. Então, o verbo to be faz tudo, ó. You were sleeping, you weren't. Ó, vejam que é o verbo to be que vai receber a negativa. E para perguntar, olha lá, que é o verbo to be que vai perguntar. Were you sleeping? Ok? Então, se fosse she was sleeping, she wasn't sleeping. Was she sleeping? Tá? Não tem nada de did, nada de didn't no past continuous, tá? Só no simple past. Bem, we keep going, nós continuamos e aí nós vimos when e while. Lembrando que when e while são conectores que servem para juntar duas frases, uma no past continuous e a outra no simple past. Então, when é usado mais quando eu tenho simple past, que quer dizer quando, e quando eu tenho uma interrupção da ação, e o while é quando duas ações aconteceram ao mesmo tempo, né? Que quer dizer enquanto. Esse aqui pode ser usado tanto no simple past quanto no past continuous, mas esse daqui é mais usado lá para o simple past.
E aí nós fomos para Useful Language, né? Nós aprendemos as expressões Did I tell you about? Nossa, eu não te contei sobre isso. Did I tell you about? In the beginning, no início, quando eu vou relatar, né, alguma coisa que aconteceu, ou uma mystery or some story. That's weird. Nossa, que estranho. That's weird. And then what happened? E depois, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Lembrando que essas expressões são o tema do nosso trabalho mensal, né? Que vocês devem fazer valendo 3 pontos, né? Vocês vão criar uma conversação, escolher um amigo, vocês vão montar aí um vídeo e me mandar para valer 3 pontos, usando as expressões Did I tell you about? In the beginning, that's weird, and then what happened? Okay, here we go. Let's begin the exercises now. Here we go, 17th grade. Let's begin today. Grab your student's book, 1 Convert 2. Open in a Unit 5, it's a mystery. Page 51, na nossa end page, nossa última página, né, para finalizar a unidade. Aqui na Unit 5 Review, nós vamos ver primeiro um exercício sobre o vocabulário. Então, o vocabulário que nós vimos lá no início da unidade. Então, cat, chase, climbed, hide, fell, jumped, stole, ran, threw. Todos esses verbos que nós vimos lá no início da unidade, nós vamos rever naquele exercício, certo? No exercise number 2, nós vamos rever. A teacher vai passar aqui para vocês verem, tá? Nós vamos rever os adverbs of manner, os advérbios de modo. Então, o que são os advérbios de modo? Os advérbios de modo são aqueles que a gente fala de que modo aquela ação foi praticada, né? Então, eles são adicionados LY no final, né? Para transformá-los em adverbs of manner. No exercise number 3, nós vamos escrever o que o Gabes, né, no calendar dele, ele estava fazendo, utilizando o past perfect, o past continuous, sorry. O past continuous, que é um tempo verbal que nós usamos para falar de atividades que estão in progress, atividades que estão acontecendo. No exercise number 4, nós vamos usar o past continuous em conjunto com o past simple, que também nós aprendemos, junto com seus conectores when e while. Lá na page 47 vocês podem relembrar. E no último nós vamos utilizar o useful language, que foi o que nós aprendemos lá, alguns termos que nós utilizamos, né? Did I tell you about? That's weird. In the beginning, then what happened? Então eu voltei aqui para vocês relembrarem. Here we go. Let's go to page 51. Então, exercise number 1, match the phrases to make sentences. A police officer chased the chief. Então, qual que se conecta a essa primeira? The chief threw. Then he jumped. The chief hid his bag into the river. At the friend's house, until police officer finally found him. Into the river and swam away. Down the street for 2 kilometers. Complete the sentence with the correct adverbs of manner. Então, como que vai ficar terrible? Então, Carlos slept because of the storm. Então, como que fica lá o modo, né? Como que eu transformo esses adjetivos aqui para adjetivos de modo, adverbs of manner. No number 3, look at the Gabe's calendar. Write sentences in the past continuous about what he was doing. Então, vocês vão escrever frases no passado falando sobre o que ele estava fazendo. Então, vocês vão ter que observar o calendar, Monday, Friday and Wednesday, and write last Monday night. Então, na segunda noite passada, o que ele estava fazendo? What was he doing? O que ele estava fazendo? Na number 2, last Wednesday afternoon. Na quarta-feira passada. Friday evening. Na sexta passada. Tá?
Ok. 4. Write sentences use simple past and past continuous. Então, aqui ele já tá na sequência correta. Vocês só vão reescrever a frase utilizando o simple past e o past continuous, tá bom? Na number, aí vocês têm que prestar atenção na informação para ver quando vocês vão usar simple past e quando vocês vão usar o past continuous. Lembrando que o simple past é quando eu uso ed e ed no final, ou se pedir negativa, né? Eu tenho que usar didn't. E no past continuous, na negativa, eu vou usar was e were, né? Wasn't e weren't. E prestando atenção que o past continuous tem o was e o were, o ing no verbo, e no simple past, não, né? Agora, no 5, complete the conversation with the correct phrases. Então, vocês vão ler a conversation e vão acrescentar para mim. Then what happened? Did I tell you about it? That's weird in the beginning, ok? Então, answer these questions. Então, vocês vão responder essas perguntas e já a teacher volta com a correction, ok? Go! 17th grade, let's do the correction. Here we go. A police officer chased the thief down the streets for 2 kilometers. The thief threw his bag into the river. Then he jumped into the river and swam away. The thief hid the friend's house until the police officer finally found him. Correct. After I'm going to show the letters. Here we go. Number 1, letters. The correct letters are G, A, C, and B. Okay, correct your exercise. Now exercise number 2. Complete the sentence with the correct adverbs of manner. Carlos slept because of the storm. Então a gente tem que mudar aqui terribly. Calm me down because I put in a capital letter. Terribly. Terribly. My brother sat quietly and watched his favorite Sherlock Holmes movie quietly. Okay. Number 3. The detective studied the crime scene carefully. Carefully. Cuidadosamente. Oh my God, I put it here. No, here. Carefully. He worked. Lembrando que hard fica hard porque eu não tenho ly no final. Lembra que a teacher ensinou que hardly significa outra coisa? Então, correct your exercise. Next exercise number 3. You need to look at the Graham's calendar, write sentences in the past continuous about what he was doing. Então, nós vamos descobrir o que ele estava fazendo. Então, Monday, Gabe, last night at 8. Então, nós tínhamos que escrever sobre last Monday. Last Monday at 8 p.m. Gabe was shopping for his mom's birthday present. Wednesday 3. Last Wednesday afternoon. He and his brother. Oh, no, sorry. Here we need to put last Wednesday afternoon. Last Wednesday, lembrando que dia da semana sempre com capital letter, letra maiúscula. Last Wednesday afternoon. Gabe and
Não, sorry, tá diferente aqui pra teacher. Gabe was watching soccer game with his brother. Correct. Now next, Friday. Last Friday evening, capital letter, letra maiúscula. Friday evening, from 8 to 4, Gabe was A teacher vai pôr a resposta para vocês porque o meu book tá muito diferente do de vocês, tá bom? Eu estou sem o book e aí eu não consigo sair de lá para olhar, então let's see. Então, last Friday was cleaning the garage. Então, o Gabe estava lavando a garagem. Last Friday, 8 p.m., Gabe was hanging out. Então, complete your answers. O meu está bem diferente aqui, inclusive o que ele faz. Ok? Here we go. Now, exercise number 4. Write the sentences, use the simple past e past continuous. Então, nós vamos reescrever utilizando o simple past e o past continuous. Eu acho que aqui não tem a opção para fazer esse daqui. Então, vocês me mandem foto, tá? Que eu vou mandar a correção. Ou better, a teacher vai olhar aqui, ó. Here we go. Então, he answered the phone while he was eating dinner. 2. We were having a picnic when it started to rain. 3. Mark wasn't wearing helmet when fell off his bike. Okay? Write your answers. Now exercise number 5. Number 5, complete. Complete Elsa needs conversation. Então ficou, did I tell you about? Did I tell you about? In the beginning. That's weird. And then what happened? Okay, check your answers. Correct. Okay, guys, finish today. See ya next class, okay? Bye-bye.